Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4. Mais uma vez com os meus queridos amigos, Francisco Mendes da Silva no Nascimento e Jorge Adolfo. E, portanto, hoje vamos começar este programa de uma perspectiva diferente. Estamos num momento em que já houve alguma clarificação política, em que Pedro Nuno Santos será o candidato do Partido Socialista a Primeiro-Ministro. E, portanto, o desafio que eu queria lançar aqui aos meus colegas de painel, e começa aqui sempre pelo Nuno, que é sempre o último a entrar no carro, e, portanto, hoje é o primeiro que vai entrar na viatura. E, portanto, queria deixar dois desafios. Primeiro, se tivessem com o Luís Montenegro e com o Pedro Nuno Santos, que sugestão política, que sugestão é que dariam em termos de região para o mandato, para as eleições que se seguem, ou para o pós-eleições que se seguem, e, portanto, eu começaria pelo Nuno, e depois a seguir perguntar-vos-ia qual seria a crítica política que fariam em relação àquilo que este é feito, portanto, no partido deles. E, portanto, no Nascimento, queres começar tu? Quero. A primeira coisa que eu teria que dizer a um, tinha que depois ir a correr dizer ao outro, era que se entendessem. Porque nós temos sido vítimas da alternativa e do desentendimento constante. Ou seja, aquilo que era importante era que um e outro concordassem numa estratégia ou num conjunto de valores que fossem importantes para Viseu. E se me dizem o que é importante, é o IP3, é o comboio, não sei, ou seja, eu não quero fazer isto um menu de uma refeição. Aquilo que eu acho que é importante é que nós consigamos olhar para isto numa perspectiva que é o que é que, do ponto de vista do poder central, se pode fazer para combater esta perda constante dos territórios como o nosso, desta região como a nossa, que não está no litoral. O que é que tu achas que se pode fazer? Qual seria? Muito simplesmente, de um lado e do outro. Da mesma maneira que nós temos que garantir, não há investimento feito em Portugal que não passe de dimensão, que não passe pelas grandes estruturas de poder. Não escusamos estar a brincar com isso. Mas porquê que não hão de ser criadas condições para que um conjunto de investimentos não sejam, por exemplo, se um investimento não é industrial e não usa, não consome demasiados recursos, como seja a água, como seja algum tipo de minério, ou seja, se são condições naturais em que outros territórios que não Lisboa ou Porto os possam receber, deve ser criada uma condição, um quadro político que favoreça essa localização. Atrás desses caminhos e desses empregos vêm todas aquelas coisas que a gente quer, das estradas, dos hospitais, porque a questão é, vão atrás das pessoas. E, portanto, atrás disso vêm pessoas e atrás das pessoas vêm investimentos. É isso mesmo. Um quadro que favoreça a criação de valor, de desenvolvimento nas regiões como as de Viseu. E isso faz criando condições de vida, um quadro fiscal atrativo e quer queiramos, quer não. Não é fazer discriminação positiva do interior, não basta, se nós não fizermos uma discriminação negativa do litoral. O que quer dizer com isto é, nós, se continuar ainda assim, apesar da vantagem ser mais vantajoso o litoral, não adianta, é racional que as pessoas escolham o litoral. Portanto, se nós não conseguirmos, aquilo que é o desafio primeiro, criar essas condições de desenvolvimento. Porquê? Porque é do desenvolvimento que vem tudo o resto. Depois, acabar com um conjunto de preconceitos. A ideia de que tem que ser o Estado a fazer tudo. Não. E a ideia de que tem que ser a Administração Central a fazer tudo. Não. Como eu sou um defensor do entendam-se, e já que disse muitas vezes, acho que o acordo de governação deveria ser feito ao centro e não nos extremos, é muito parecido àquilo que eu tenho que sugerir a um ou outro, ou gostava de sugerir a um e a outro, que é, se o Estado não faz, não andem aí a gastar milhões e a inventar maneiras de engordar o Estado para o Estado vir fazer tarde e mal aquilo que outros já fazem. Criem padrões económicos racionais, com lógicas de serviço, métricas de avaliação daquilo que é o serviço prestado às populações, avaliem e contratem os privados para fazer aquilo que o Estado não sabe fazer. Se o Estado já faz, está feito, está resolvido. Faz bem. Se não faz, contrate os outros. Não vai estar a desperdiçar recursos. Depois, sem preconceitos, sem termos que afastar os empresários, sem achar que os empresários são bandidos, sem fazer coisas que são essenciais. Vai ser preciso, um dia destes, explicar que nós não conseguimos defender a população, o desenvolvimento dos territórios, se não criarmos nos mecanismos, por exemplo, de contratação pública, fórmulas que favoreçam os fornecedores nas redes locais. Se nós estivermos à espera
só do critério preço, só do critério qualidade não, enganei-me aqui, não tem a ver com isso, só do preço como o fator principal, vem tudo da China, vem tudo da Índia. Nós matamos tudo que há aqui à volta. Voltando ao princípio, não serem preconceituosos, definirem com clareza aquilo que pode ser um quadro de desenvolvimento para a região, não fazerem uma lista de promessas em que já ninguém acredita. Também escusamos dizer que daqui a 50 anos... Para não cairmos no IP3, na radioterapia, Vamos fazer uma coisa que é um entendimento entre aqueles que decidem e aqueles que são alternativa, para que há um conjunto de marcos, projetos e valores centrais que são seguidos, quer seja um, quer seja o outro. Criar condições fiscais atrativas, de infraestruturas decentes, de compromisso, de apoio a investimento. Não tem que vir investimento à cabeça, mas tem que haver uma política que diga que, se houver investidores disponíveis, nós, Estado, estamos disponíveis para trabalhar com autarquias, com agentes locais para fazer isto. Porquê é que não hão de estar também a envolver outras entidades para fazer a promoção dos territórios, a promoção do investimento, a captação de quadros qualificados para as empresas? Há aqui um manancial de trabalho que obriga a entendimento e orientação política e a definição de um quadro legal de orientação que só a partir do Poder Central se faz, mas que é apenas isso, definição do quadro e deixar aos agentes o caminho. Agora, sem estas coisas cada vez que passa 1 ano e meio e cai um governo, muda tudo e recomeça tudo outra vez. Ou seja, a ideia de que nós temos que ter pessoas conhecidas na esfera de poder para conseguir fazer avançar é aquilo que nos tem deixado para trás. E é aquilo que nos deixa para trás. Francisco, o Jorge, agora passamos para a esquerda, não é? Passamos para a esquerda, portanto, Jorge, imagina que um dia senta pela porta o Luís Montenegro e o Pedro Nuno. Chamas a polícia. Exatamente. O que é que... Quais eram... Eu acho pouco provável entrarem os dois. Um de cada vez. Um de cada vez. Sim. Convidava-os para jantar. Mas quem é que pagava? Jantávamos. Eu oferecia ao jantar. É? Oferecia ao jantar. Podia ser um jantar modesto, mas oferecia ao jantar. E um bom vinho do Dão para eles ficarem mais descontraídos. E depois? Promovia o nosso território. Depois pimba, não é? Depois, assim, uma carne, uma vitela de lafões, também, para promover. Talvez umas maçãs bravo de esmolvo. Um pastelinho de vozela para... Pronto, ficava assim ou então os pastéis de Mangualde, do patronato. Portanto, para não ser tudo... Mas não fujas à questão. Imagina e depois de os amaciar, sim, de facto, talvez os convidasse a um entendimento que não tem que ser um governo do Bloco Central, não é? Portanto, a um entendimento, como aliás já referi noutras circunstâncias, noutros programas anteriores, a alguns pactos de regime, ou chamemos-lhe outra coisa qualquer, chamaste de entendimento, pode ser um entendimento em assuntos que me parece que são fundamentais aqui para o nosso território. E o Nuno também já o referiu, e nós temos referido, que são, sobretudo, infraestruturas de comunicação. A rede viária, particularmente um problema que se arrasta, não é? E a questão ferroviária, que parece que as obras na linha da Beira Alta não sei, serão obras de Santa Engrácia, ou pelo menos parecem, porque estão de facto, já deveriam estar num outro patamar, e quem cruza a linha da Beira Alta encontra, em boa parte dos troços, ainda não estão colocadas as travessas nem os carris. Portanto, a obra está a avançar, mas parece que é uma obra de muito... O calendário era novembro de 21. Sim, pois, exatamente. Portanto, está-se a arrastar, como eu disse. E, portanto, são aspectos que têm que ser concretizados. Isso é fundamental. Mas eu concordo em absoluto com o atendimento. Mas como o Francisco já falámos aqui várias vezes, a questão da lei eleitoral, a questão do peso eleitoral. O peso eleitoral é que nós arriscamos a todas as eleições, dizemos o mesmo, depois chega ao final, bem, Viseu, 8 votos. Sim. Portanto, 8 votos, sim, 8 deputados, não é? 8. Perdemos um.
Mas deixa-me só dizer uma coisa relativamente a um aspecto que o Nuno referiu e que acho que é importante. A questão da discriminação positiva ou negativa em termos de impostos entre litoral e interior. Uma discriminação negativa para o litoral e uma discriminação positiva para o interior. Bom, isso caía o Carmo e a Trindade, como se costuma dizer, porque onde é que está a maior parte do eleitorado? É no litoral. Portanto, não há governo nenhum, de partido nenhum, a não ser partidos, talvez eventualmente suicidas eleitoralmente, que fossem fazer uma discriminação negativa para quem se quisesse instalar no litoral. Portanto, eu olhava mais pelo aspecto positivo, a tal discriminação positiva para o interior. Aliás, foi um dos lemas do candidato Pedro Nuno. Eu percebendo o que estava a dizer, também depois complementei. O que eu quero dizer é, não tem que haver uma penalização para quem está no litoral, mas se o benefício para ir para o interior não compensar... Sim, mas deixa-me dizer-te uma coisa. E há um aspecto importante que é o seguinte. Nos últimos anos houve um encerramento de inúmeros postos do CTT no interior. E mesmo até aqui na nossa cidade. Mas no interior, em municípios do interior... Não é CTT, centros de saúde... Dos bancos, o único banco que se manteve presente foi a Caixa Geral de Depósitos, que é um banco do Estado, em municípios que perderam muita população e, portanto, já não é atrativo, financeiramente atrativo, para a banca privada. Eu compreendo isso, quer dizer, também não, eles não são a misericórdia, não têm que se instalar para ter prejuízo. Mas, em todo o caso, à medida que vão encerrando estas instituições, que são âncoras de fixação das populações, as populações ainda querem mais fugir de lá, querem ir para sítios onde haja serviços. Não é só na saúde, não é só na educação, é também nos correios, as reformas, os bancos, quer dizer, que continuavam a ser e são referências para essas populações. Em muitos casos, ou na maior parte dos casos, no interior, populações envelhecidas. E, portanto, se lhe tiram estas âncoras, estas referências, as pessoas, quer dizer, estão à espera de que morra o último para fecharem a loja. E não pode, portanto, eu penso que o próximo governo, seja ele liderado por quem for, mais à direita ou mais à esquerda, tem que ter em consideração esta realidade. Um país que está a duas velocidades. Terá consideração para esta realidade no dia em que vierem fazer um jantar ao comício a Viseu. Não é? Em que falarão de todas estas coisas e, portanto... Sim, não é? Mas todos eles, independentemente de ser, até nem digo que é só o PS e o PSD, são todos os partidos que querem cativar votos, querem cativar eleitorado, muitas vezes... Semana passada aqui falámos do leilão que aí vem. Mas nós andamos aqui há 2 anos em que não passam 2 semanas que a gente se não queixe do nosso peso eleitoral. Por isso é que era bom. Tu achas que é suicídio político? Eu acredito que sim, mas o suicídio político no curto prazo pode ser, no médio e no longo prazo, um caminho de equilíbrio de um país inteiro. Porque a questão é, o que é mais importante? É um partido que perde umas eleições agora ou um país que fica inviável daqui a uns anos? E a questão é, o problema é que nós temos um país e uma sociedade governada pela eleição seguinte, pela sobrevivência, e não pelo aquilo que é o resultado que se entrega. O que se entrega é aquilo que se comunica em função da sobrevivência. Aliás, estes últimos episódios, nestes últimos meses, demonstram bem, ninguém quer saber da essência, aquilo que está a acontecer é aquilo que se comunica e a proto-explicação de como se muda de um problema para o outro sem se conseguir perceber o que é que está a acontecer atrás realmente e o que acontece, ninguém quer saber. Os juros estão mais altos. Não. Não. As coisas vão passando ao lado. E a questão é suicídio? É impopular? É necessário? É ainda mais. Tem que haver coragem. Francisco, eu estou muito fofinhos hoje e, portanto, queres tu partir a louça toda? Não, se é para isso não. Mas posso tentar dizer qualquer coisa que complemente e até contradite, se for necessário. Mas há 2 questões que tu colocaste, se bem percebo. Uma, o que é que eu diria a Luís Montenegro e a Pedro Nuno Santos sobre aquilo que é necessário para a região de Viseu ou para o interior em geral, e a segunda, o que é que eu lhes diria para inverterem o curso daquilo que têm estado a fazer. Sobre a primeira,
Eu entendo, como já disse aqui várias vezes, que o grande problema do interior e por arrasto de uma região como Viseu é o facto de haver um jogo viciado do ponto de vista do sistema eleitoral contra estas regiões. E a primeira coisa que deviam fazer, ou que os dois líderes dos dois principais partidos deviam reconhecer, como muitas vezes nós temos, por exemplo, no caso das pessoas que têm um vício qualquer, o primeiro passo é sempre reconhecer que têm essa adição. Aqui também era reconhecer que há um problema, o sistema político está viciado no peso excessivo, o peso eleitoral excessivo que o litoral e os grandes centros têm. E por isso, até pegando porque é que eu também me lembrei deste tema, quando fizeste a pergunta. Na semana passada, houve uma votação no Parlamento sobre a mudança do sistema eleitoral, designadamente para ter o sistema eleitoral das legislativas, também ter um círculo nacional de compensação que permitia muitos dos votos que não contam, perdidos, poderem contar. Isso não era necessariamente ou diretamente bom para o interior, mas poderia ser por arrasto ou indiretamente, porque os partidos mais pequenos, onde perdem mais votos, onde desperdiçam mais votos, é nos círculos pequenos. Mas ainda assim, podia ser afinado e alterado, essa proposta podia ser alterada por acordo em todos os partidos para que essa mudança também fosse acompanhada de uma mudança de reforço, no sentido do reforço do poder dos círculos mais pequenos. Mas, enfim, o que eu queria dizer quanto a essa votação é que, obviamente, foi uma votação, se não me engano, apresentada pela Iniciativa Liberal, porque lhe interessa também, quer dizer, um partido que desperdiça muitos votos em círculos como Viseu, e com isso poderia, não os desperdiçando com o Círculo Nacional de Compensação. Aliás, o CDS tinha essa ideia, lembro-me antigamente, e até uma proposta, se não me engano, uma proposta antiga do professor Cantilho e do professor Vital Moreira, ou pelo menos todos referiam isso há décadas. Porque o grande problema é que, de facto, o interior num qualquer Luís Montenegro ou num qualquer Pedro Nuno Santos, não risca. Não lhes vai trazer dores de cabeça. Nós sabemos que hoje em dia, qual é que o pecúlio eleitoral a que eles podem aspirar? Ou vai ficar 4-4, ou vai ficar 5-3-1, um para o Chega, até extraordinariamente o Chega pode ir roubar à direita, mas vai roubar votos à direita, mas rouba deputados, neste caso, pode roubar ao PS. Mas é mais um, menos um, não interessa. E, portanto, era bom que eles se entendessem, perceber que o jogo está viciado porque as regras viciam o jogo contra uma boa parte da população e, se calhar, numa das reformas estruturais mais importantes que nós poderíamos ter, de acordo entre os dois grandes partidos, pudéssemos ter uma alteração do sistema eleitoral para as próximas eleições, não nestas, mas para as próximas, que permitisse fazer com que um dia, quando o interior falasse, o interior tivesse peso. E eu acho que isso era, de facto, muito importante, porque quando me perguntam qual é que é o grande problema de Viseu, podemos falar de várias coisas que já falamos aqui várias vezes, não é? As acessibilidades, o IP3, o fecho das urgências, etc. Mas tudo isso acontece porque Viseu é vítima de um dos grandes problemas do país, que é o desequilíbrio territorial. E só que o problema é que o desequilíbrio territorial resulta, antes de mais, dos incentivos que nós damos aos políticos. E os incentivos são péssimos incentivos, porque resulta do desequilíbrio eleitoral, do desequilíbrio do peso eleitoral. Depois, sobre a segunda, não sei se queres fazer... Mas será que a regionalização ia resolver isto? Podia resolver, podia não resolver. Sobre a regionalização, eu faço sempre aquela pergunta, devolvo sempre a questão, fazendo outra questão. Qual é que é o modelo de regionalização? Mostrem-me. Porque logo se vê, porque eu não acho sequer que haja, porque eu entendo que, o meu princípio quanto a essa questão é,
são dois princípios. Uma alteração da organização político-administrativa do Estado não altera, pode não alterar nada ou até pode ser prejudicial. Depende da organização. O segundo princípio é o de que não me faz sentido que Portugal de 2023 viva ainda com uma organização político-administrativa que basicamente, quanto aos distritos, é do século XIX. É do liberalismo do século XIX, que o historiador de serviço não me deixará mentir. E, portanto, assim como eu acho que há matérias nas quais nós temos que, nas quais os municípios têm que receber mais poder do poder central, tem que haver uma descentralização, tem que haver... Sim. Há outras que só a um nível articulado é que fazem sentido. Mas, por exemplo, e a propósito desse nível articulado, por exemplo, olhando para as CIMs, em geral, eu tenho boa opinião das CIMs, mas a maior parte das vezes, quer dizer, a maior parte não, os presidentes da CIM é alguém que é eleito pelos seus pares e, portanto, em termos de legitimidade popular, não é uma votação direta, é uma votação indireta, portanto, e para mim muitas das vezes vemos que nós tivemos essa história no passado, que os dirigentes da CIM, os presidentes da CIM, são pessoas com pouca voz. Será que fazia sentido? Mas a lógica ou seja, quando a organização mas faria sentido o presidente da CIM ser eleito por voto universal? Ou da CIM ou da região. Vamos lá ver uma coisa. Não é? Quer dizer, o que lhe conferia... No simples facto de haver meia dúzia de círculos uninominais, mesmo que não fossem muito mais deputados, passava a haver deputados do interior. É que agora, quem é o deputado do interior? Não há. O deputado é eleito para defender o líder. O líder sobrevive do litoral. Portanto, mesmo que fossem poucos deputados, se fossem círculos uninominais, não em listas partidárias, isso garantia, desde logo, que quem era eleito representava quem o elegia. E agora não é assim. Agora é-se eleito num diretório e responde-se acima. E já me calo, no tema das autarquias tens um problema que é universal em tudo que envolve autarquias em Portugal. É que a partir do momento em que tens 3 autarquias e é preciso fazer uma discussão qualquer que seja, a conversa faz por fefo. Ou seja, qual é a tua dimensão, qual é a minha dimensão, a minha parte é esta, a tua parte é aquela, eu vou ver o que é que quero para a minha parte, tu vês o que é que queres para a tua. Não há conjunto. Não há conjunto. E isso é ilusão. Vamos lá ver uma coisa. Eu percebo isso da tua questão da CIM, mas se calhar nem te vou contraditar. O que eu digo é o seguinte: se nós entendermos que faz sentido haver um novo patamar político-administrativo intermédio, designadamente as regiões, e tendo em conta que elas já estão previstas na Constituição como autarquias, são autarquias de nível regional, então faz todo sentido que haja uma eleição direta. Não podem estar dependentes das outras que há, porque senão nem sequer são autarquias propriamente ditas, porque a autarquia, acho que como a própria etimologia do nome diz, é uma organização, é uma entidade independente. Portanto, faz todo sentido, se não respondem perante o povo diretamente, mas respondem perante as autarquias que já existem, então não vai dar bom resultado, ou pelo menos não vai dar um resultado diferente. Tira força. Isso só faz sentido se absorver competências e recursos dos níveis superiores e inferiores, claro. E se da soma algébrica total não resultar um acréscimo nem de pessoas, nem de sistemas, nem de custos. Se não houver eficiência, não adianta. E, portanto, falta-me só responder a uma parte da tua pergunta. O que é que eu acho que os dois líderes estão a fazer de mal? Mas só para a conclusão, o Nuno e o Jorge muito na linha do entendimento, não é isso? Portanto, e atua muito na perspectiva da mudança da lei eleitoral, é isso? Ou do sistema eleitoral? Julgo que sim, porque eu acho que quer dizer, eu não sou economista, o Nuno é que é, mas nós todos sabemos bem como funciona o pensamento económico dos incentivos, ou seja, as pessoas atuam consoante os incentivos que têm. E neste momento o incentivo, o ganho possível que o interior dá a um político para poder fazer A ou B é praticamente nulo. E, portanto, temos que perceber isto e mudar a regra do jogo, porque a regra do jogo faz com que o jogo esteja viciado. Quanto ao resto, há outro tipo de vício. Há outro tipo de vício para além do sistema eleitoral, e essa é a segunda parte da minha questão, que é o seguinte: vocês se repararem, não há nenhum líder político, acho que quase já nem a Iniciativa Liberal, que fale para o futuro. Há um pecúlio eleitoral
que dá as eleições a ganhar, que são os pensionistas, os funcionários públicos, Sim. e ninguém fala, reparem como todo o discurso que nós estamos a ter hoje em dia, como quer do Pedro Nuno Santos, quer do Luís Montenegro, tem a ver com proteção do que há, proteção dos pensionistas, proteção do Estado Social, como se o Estado Social tivesse estado a ser não, e como se estivesse a ser protegido brutalmente por este governo. Mas é tudo uma ideia de não há nenhuma conversa para os menores de 45 ou os menores de 30. Não há. O futuro está completamente fora das cogitações do debate político. É por isso, aliás, que os mais novos não votam, veem a política como uma realidade que não é sobre si. Eu não ponho em causa que os pensionistas e o funcionalismo público e as condições para os funcionários públicos, que são miseráveis comparado com o que há em muitos setores da nossa vida, que seja importante. Mas eu até acho que, por exemplo, especialmente no caso dos pensionistas, até acho que devia ser uma matéria inegociável, indiscutível, a ideia de que, e acho que até foi um dos grandes problemas da direita, foi nunca ter pensado que isso devia ser assim quando foi da Troika. Porque são pessoas que já trabalharam, têm um contrato com o Estado, que foram cumprindo pontualmente ao longo de décadas, que já não podem voltar a fazer outra coisa. Isso tem que ser, repare, eu não estou a dizer que o que eu estou a fazer não é um discurso de jovens contra velhos. Os velhos as condições dos mais velhos, dos idosos, dos pensionistas, são inegociáveis, indiscutíveis. E tem que ser e tem que ser protegidos. E é por isso que o que nós queremos é que os líderes dos dois principais partidos nos falem do futuro. As pessoas que têm neste momento 20 anos, que futuro é que podem ter em Portugal? E ninguém está a falar disso. Ninguém está a falar disso. O PSD, obviamente, com uma ânsia de ir recuperar os pensionistas que perdeu, e porque percebe, basta ver os estudos eleitorais para perceber quem é que dá eleições a ganhar, já não fala de outra coisa, senão dos pensionistas desde o Congresso. Não fala disso. E o próprio Estado Social, certo, mas nós temos que ter, não há, eu vou dizer isto de forma absolutamente, até para mim é quase assustador eu dizer isto, mas o último líder político em Portugal que falou do futuro foi o Sócrates. Foi o último que falou aquela coisa do plano tecnológico e não sei o quê, muito daquilo era meio... Sim. Mas, quer dizer, eu falava. A direita depois viveu na circunstância, na contingência de salvar o Estado da bancarrota, e depois daí, por causa do problema de confiança que se gerou nas pessoas, com os cortes, com a Troika, etc., o PS fez 8 anos pura e simplesmente de falar de estabilidade. Do acordo para a semana que vem. O acordo para a semana que vem, etc. E depois queixam-se e surpreendem-se com o facto de os mais novos não votarem. E repara como até a própria Iniciativa Liberal, que apareceu muito, até ganhou votos e ganhou um grupo parlamentar para um partido novo com alguma robustez, com base nesta discussão, falando para os mais novos, etc., neste momento também já sabe que já não cresce por ali. E, portanto, já ninguém fala do futuro do país. Vocês repararam que há 2 semanas esta parte do líder da Iniciativa Liberal passou a andar de gravata? Não, é a ideia de que vamos ter que... Não, já mudou de segmento. Tornava-se mais sério. Exatamente, olha, como eu só sou aqui sério porque uso gravata, porque só ninguém acreditava naquilo que eu estou a dizer. Ninguém acredita mesmo. Exatamente. Não, mas a questão... Pode-se tirar, tira lá a gravata. O pessimista mor de Portugal, muito mais do que eu, era o Medina Carreira, andou anos e anos a alertar para esta questão daquilo que ia acontecer com os pensionistas, com as contas, com o crescimento do peso de pensões, com o crescimento do peso dos salários da administração pública. E o que é que nós dissemos? Inventámos esta teoria das contas certas, mas não corrigimos nenhum dos problemas. A única coisa que nós nos limitámos a fazer foi, além de continuar a fazer crescer o Estado para valores inimagináveis. Temos que aumentar impostos, buscar impostos a mais de ano atrás de ano, crescemos impostos. E depois inventa-se essa mentira que tanto é repetida, as pessoas começam a acreditar, que a carga fiscal não aumenta. Sim, mas Nuno, tu que és economista,
Já estou a palavra. Tu que és economista, depois achas que aquela proposta do professor Cavaco Silva do orçamento de base zero é possível? Em muitos sítios é. Em muitos sítios Mas é. em Portugal é possível? Sim, eu quando digo muitos sítios, em muitos departamentos, em muitos serviços públicos. Porque o serviço público está treinado nesta lógica, que é, tem um orçamento. Se por acaso não executar o orçamento, no ano seguinte, diminui-lhe o orçamento. E, portanto, isto é E depois as coisas, em Portugal, o Estado não se gera a partir da execução, gera-se a partir... Ou melhor, não é daquilo que se faz na despesa, é naquilo que se prevê e consegue executar do orçamento. E, portanto, aquilo que se avalia, o que se compara são os orçamentos, não são as execuções. Ou seja, de ano para ano, o que a gente fala... Repara, no Estado, a gente está a falar de execução orçamental, déficit, mas não compara o que foi orçamentado com o que foi realizado. É que não acontece isto. Nós falamos de o orçamentado foi tanto e este ano o orçamento é tanto. O orçamento cresceu 10 ou baixou 5. Mas não se diz que se o orçamento que foi feito, que incluía 10 mil habitações, chegou ao fim, tinha as 10 mil habitações. Não. O que se diz é se executou ou não executou. E essa é uma doença do nosso sistema, que é uma doença grave. Porquê? Porque impede digamos assim, a verdade. Não há métricas. Só a discussão em termos de... Repara, quando nós chegamos a um município chega cá e diz: vou investir 20 milhões na cultura. Um município como Viseu. E tu ficas, caramba, isso é uma coisa enorme. Não. Pode ser só o centro de artes. Não é? E afinal, era um edifício e o que é que resulta dali? E porquê que nós não conseguimos discutir? Porquê que não vamos fazer essa discussão? Vai ser só toda a gente a atacar toda a gente. Mas ninguém vai discutir alternativas. Por exemplo, os tais 17 milhões de um centro de artes. O que é que a gente fazia com 17 milhões? O que é que o Pedro Nuno Santos faria? O que é que o Luís Montenegro faria? Eu, com 17 milhões de euros, fazia habitação. A 1.000 euros o metro quadrado. Aqui em Viseu, estaremos a falar de qualquer coisa como, não sei, 80 fogos. Que podíamos colocar no mercado a rendas controladas, aí na casa dos 400 euros, o que permitiria estar, por exemplo, a falar de quase de 1 milhão de euros de receitas ano. Ou seja, são opções. E a questão não se discute. Mas a cultura não é qualidade de vida também? É absolutamente. Mas eu sou um grande defensor do investimento na cultura. O que eu estou a dizer é, o que nós não vamos ter é este tipo de discussão. Quer dizer, porque é que é na cultura e não na habitação. Sim. E isso é que devia ser feito. Sim, não se vai chegar a esse ponto. O que vai saber é quem é que se tu vais fazer uma aliança com o Chega, ou se vais fazer uma aliança com o Bloco, ou com... Desculpem lá. O que é que cada um faz? Por isso é que o entendam-se é importante, que é isto acontece independentemente de ser ele ou ser eu. Isso é que é um contrato de confiança. Não, vamos andar a discutir as alianças no caso de vitória e, pior, as alianças no caso de derrota, que é uma coisa ainda mais engraçada. João, o mesmo cenário, entram-te dois rapazes pela frente, o que é que... Isso já respondi, mas eu quero responder aqui ao que os meus ilustres amigos referiram. O Alentejo era um território altamente deprimido em termos laborais, em termos de qualidade do emprego. Os maiores empregadores eram as câmaras municipais. Não continua a ser? Espera. O engenheiro Guterres construiu o Alqueva. Foi quem pôs o Alqueva a funcionar. E vejam agora o que é que se passa no Alentejo. O Alentejo, para além do setor do turismo, que é outro segmento, mas o setor agrícola está a transformar o Alentejo. Com as críticas que os ambientalistas fazem à agricultura intensiva, mas é um facto que nós temos vindo a aumentar a produção agrícola para exportação, não só para consumo, mas para exportação, como nunca aconteceu na história portuguesa. Foi um projeto âncora. Nós provavelmente vamos vender água à Espanha, fala-se agora do Alqueva, pelas dificuldades que eles têm lá, precisamente com a agricultura de regadio. Mas o Alentejo é um caso de um território de interior, não pode... Quando falamos em interior, não tem que ser o interior geográfico, é o interior social, é o interior também territorial. Mas o Alentejo é um exemplo, digamos que eu diria, de sucesso ou de caminho de recuperação de décadas de um certo abandono e letargia, em que os maiores empregadores, como eu disse, eram as câmaras municipais. Eu parece-me que uma das
políticas que deveria ser empreendida por esses tais dois que me entraram pela casa adentro para jantar comigo, era precisamente o majoramento de todas as iniciativas económicas e de caráter social no interior. Esse majoramento muito significativo. Tem um projeto, uma empresa para instalar no Distrito da Guarda, ou no Distrito de Vila Real, ou em concelhos do interior de fronteira, seja na área económica, um majoramento significativo que fosse mesmo atrativo, ou de caráter social, obras de caráter social, portanto, iniciativas de caráter social, cultural, em que tivesse um apoio muito significativo, muito compensador, que valesse a pena e não fosse uma coisa de 0,5% ou 1%, não. Portanto, eu penso que isso seria... Porque há projetos, precisamente no interior, que são referências. Portanto, eu acho que isso seria uma possibilidade. Mas, quando se fala do futuro, o Francisco falou no futuro. Nenhum destes políticos fala no futuro, fala um bocadinho para os grisalhos, para os pensionistas, não é? Eu parece-me que um dos problemas centrais de seja lá que governo for que vá tomar posse nos próximos meses, a questão da educação, que é uma questão de futuro, e que está neste momento na discussão pública, por todas as razões que nós sabemos, pela dificuldade, pela falta de professores, pela questão do... É só questão salarial. Não é só questão salarial, é a questão de falta de professores. Podemos associar aqui a questão salarial, não ser atrativo. Mas isso tem que ser... Que era contra a reposição do... Tem que ser... E de um momento para o outro passou a ser. Tem havido muitas cambalhotas, quer no partido mais à esquerda ou mais à direita, nesse domínio. O PSD, Jorge, o Montenegro já anunciou que vai... Mas o ministro é a favor, porque é a favor, porque é que não lutou por isso no Conselho de Ministros, ou não conseguimos levar embora? Mas o governo já está demissionário. Estamos a falar no futuro. Vamos esquecer. Agora uma questão. Faria sentido a sociedade civil apresentar aos partidos políticos um conjunto, na sequência daquilo que o Nuno falou? Ok, andem à pancada, ataquem-se uns aos outros, mas comprometam-se quem for eleito pela região de Viseu, a sociedade civil, lá ganha uma instituição da sociedade civil, criar um compromisso, um caderno de encargos. Comprometem-se com este caderno de encargos ou não se comprometem com este caderno de encargos? Isso há muitos. A SEDES tem isso, no sistema eleitoral tem várias propostas. Mas a nível de Viseu, um desafio que faço, a SEDES de Viseu, propor assim, compromisso, um caderno de encargos, um compromisso com a região de Viseu. Eu acho muito bem, portanto, e concordo com isso. Tenho muitas dúvidas de que no ambiente que está, e repara, e o facto de não ser, eu tenho muitas dúvidas que fosse acolhido pelos partidos. Mas daria algum... Mas faria, e isso não significa que não tenha valor na mesma. Não significa que não tenha valor na mesma, porque mais tarde ou mais cedo as ideias fazem o seu caminho, certo? Agora, o ambiente político é um ambiente terrível. Ainda hoje, ou ontem, hoje, no dia em que estamos a gravar, Luís Montenegro fala do passado de Pedro Nuno Santos como cadastro. Quer dizer, há um nível de agressividade que, ainda para mais, resulta, e a meu ver, é uma história que um dia tem que se fazer a sério sobre 2015. Porque esta ideia de que a partir de 2015 começámos a ter não vários partidos, uns mais à direita ou à esquerda, mas dois blocos que incapazes de comunicar entre si. A ideia de que nós tínhamos um sistema partidário trocou-se o Centrão que já o escrevi, trocou-se o Centrão, toda a gente dizia mal, por uma coisa que é o extremão, que é os dois partidos centrais estão dependentes para governar dos partidos dos extremos. Independente de não serem piores do que outros. Não, é que os incentivos, mais uma vez, que os partidos pequenos, que os partidos grandes têm, Isso corrói a sociedade. Claro que corrói, mas repara, uma coisa foi o pior que António Costa fez a este país, a meu ver, foi ter dito uma coisa que é mentira.
e ele foi depois percebendo, mas já não quer dar o braço a torcer, que é de que havia uma cisão no sistema político em Portugal e que a cisão era entre o PSD e o PS. Havia para a esquerda um lado, para a direita outro. Não era verdade nas grandes questões fundamentais, e não estou sequer a dizer filiação internacional de Portugal, estou a falar de relação entre Estado e economia de mercado, moderação política, saúde, princípios pensão, constitucionais, pensões, educação, com complementaridade defesa. público-privado na SNS, defesa. A cisão era entre o PS e a sua esquerda, porque o PS está ideologicamente muito mais próximo, mesmo com Pedro Nuno Santos, está ideologicamente muito mais próximo do PSD. Isso foi um grande problema. E hoje, Mas isto tem história, isto tem uma história, desculpa, isto tem uma história. Não nasceu assim. Foi a Troika. Não foi assim em 2015 que o António Costa foi a bancarrota que o teu partido deixou. Acordou e disse há uma cisão entre a esquerda e a direita. Não foi. Objeto de obtenção de poder. Não, desculpa, espera, mas deixa-me dizer uma coisa. Eu concordo com essa questão mas deixa-me só desse discurso radical, tu não disseste a palavra radical, mas que eu não concluí, mas que eu disseste que foi um discurso um bocado não é extremista, agressivo que o Montenegro. Isso é um discurso, podemos lhe dizer, radical. E o Pedro Nuno radical, Santos? O Pedro Nuno Santos, o que só inflama mais. No debate, no seu discurso, o Pedro Nuno Santos disse duas mentiras pelo menos. São agressivas para a direita. Relativamente aos extremismos, deixa-me só dizer isto. Isso é o que está a acontecer em toda a Europa. É a atomização do espectro político ou partidário em todos os países. Não é só a Espanha. Vês isso. Na Holanda, em França, nos países, em todo o norte da Europa, deixa-me responder. Na Itália, uma coisa. Na Holanda ganhou a extrema-direita. Ganhou a extrema-direita. Sim, ganhou. Os outros partidos, de direita e de esquerda, entenderam-se para não deixar governar a extrema-direita. Sim. Em Portugal. E na Polónia. O Partido Social-Democrata Socialista Polaco. Se o PSD ganhar as eleições. Se o PSD ganhar as eleições, o partido já disse que não vai ajudar a libertar a extrema-direita. Vai obrigar o PSD a governar com a extrema-direita. É a diferença entre os partidos de esquerda dos países. Mas há um ponto em que eu concordo contigo. Há mais elementos de proximidade, de projeto social e económico. Histórico de tudo. Entre o PS e o PSD do que com os partidos à esquerda do PS. Ainda mais agora, quando o PCP se revelou como um partido basicamente putinista. Sim, mas eu não quero fazer considerações sobre isso. Mas deixa-me dizer o seguinte. 2015 tem um histórico. 2015 tem um histórico. E tem um histórico que eu não vou referir na questão da bancarrota, porque existiu aquela situação. Não. Gelo fino. Eu só estou a referir, já o estou a referir. Dizendo que não vou referir. Mas a questão foi ir mais além do que. E isso criou muitos anticorpos, e esses anticorpos vieram à tona em 2015. Quando os partidos, o Partido Socialista e os partidos à esquerda, não quiseram continuar com esse projeto. Mas muito bem, mas uma coisa, deixa-me só responder isto. Uma coisa é a oportunidade de o António Costa ser Primeiro-Ministro. Outra coisa é a justificação reiterada que ele foi sempre dizer. Mas diz-me que aconteceu nos Açores. Exatamente a mesma coisa. Uma oportunidade de poder. Mas isso não defende, nem justifica. Já o disse várias vezes. O que aconteceu nos Açores foi exatamente a mesma coisa. Está escrita a minha opinião logo a seguir, na minha coluna do Público, fui contra essa. Não é contra a coligação. Não era preciso Chega para nada. O CDS, o PSD, o PPM e a Iniciativa Liberal tinham mais votos que a esquerda toda junta. Que o Partido Socialista. E que o Bloco de Esquerda também. Tinham o PCP no elegeu, não fez mais nada. Tinhas os Açores do PAN. Não era preciso Chega para nada. Foi um erro brutal. Bem, foi uma discussão muito animada e, portanto, eu como desafio aqui ao... A culpa foi tua. Começaste a dizer que estávamos fofinhos. Ia convidar pessoas para jantar e tal. E, portanto, acho que desafio aqui o... Mas eu gostava de responder a isso ainda mais um bocadinho. Bem, já me estão a chamar a atenção. Não, porque me interromperam. Eu acho muito bem que as... Peço imensa desculpa pela interrupção. Foi no calor da discussão. Eu acho que a sociedade civil e as suas instituições, a SED e outras,
tem o papel de água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Porque acho que as ideias fazem o seu caminho e quanto mais a sociedade civil for forte e se mostrar insatisfeita com a política vai ter que começar a reconstruir-se a partir da sociedade civil. Nós fizemos, tu disseste neste programa, que com uma adição, quando um tipo tem uma adição, a primeira coisa que deve fazer é reconhecer a adição e, portanto, subscrevo em absoluto a tua perspectiva do centrão e do extremão. O extremão vai aumentar a agressividade e a crispação social de forma brutal e, portanto, acho que reconhecer essa adição, acho que é o primeiro caminho para o corrigirmos. Agora, em relação aos compromissos da região, tu, na qualidade de presidente das sedes de Viseu, deixo-te o desafio para que, dentro das sedes, construas um caderno... Pensar que era um programa alternativo. Um caderno de encargos com meia dúzia de pontos. Assim, nós comprometemos... A região de Viseu, os deputados eleitos com a região de Viseu comprometem-se com... O mínimo satisfatório é este. Exatamente. E, portanto, deixo este desafio. Muito obrigado pela vossa participação. Favoravelmente. Jorge, Francisco e Nuno, e, portanto, foi um gosto tê-los convosco e obrigado por este excelente programa. A todos desejamos umas festas felizes, porque não se pode dizer Bom Natal e, portanto, um Feliz Natal, festas felizes. Santo Natal, exatamente, um Feliz Ano Novo e, portanto... E voltamos a ver em 2024. Muito obrigado.